Meus queridos amigos, boa noite. É com muita alegria que retornamos a essa casa espírita que nos acolheu com tanto carinho, com tanta solicitude, quando aqui estivemos há cerca de 2 semanas atrás, numa reunião de quinta-feira. Rogamos então ao Senhor Jesus que nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, para que possamos tirar o máximo proveito desses minutos que aqui passarmos, recordando-lhes as lições à luz da doutrina espírita. De alguma forma, de uma certa forma, o que eu vou lhes falar hoje é uma continuidade daquilo que eu comecei a falar na quinta-feira em que aqui estive. Porque, a bem da verdade, a doutrina espírita é um conjunto tão grandioso de conhecimentos, imbrincados, intrincados, correlacionados, que 30, 40, 50 ou 60 minutos seriam insuficientes de toda maneira para que a gente os esgotasse numa única conversa. Então nós procuramos ordenar o tema nas casas em que retornamos com alguma frequência para dar sequência àquele pensamento, àquela ideia ou àquele tópico que estamos estudando. Sem, no entanto, deixar que a identidade, a unicidade do estudo se perca. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu vou falar hoje é a continuidade do que eu falei na quinta. No entanto, é um entendimento totalmente autônomo, independente daquilo que foi dito. Estávamos falando acerca da reencarnação e começávamos dizendo que das boas novidades que nosso Senhor Jesus nos trouxe quando da sua encarnação no planeta Terra, a maior delas, talvez, ou sem sombra de dúvidas, foi a de que Deus, o Criador, é um Pai de infinito amor e bondade, tomado de imensa misericórdia e compaixão por nós, seus filhos e suas criaturas. Essa ideia foi de tal modo revolucionária e impactante naquele meio judeu, que já trazia a ideia de um Deus único, no entanto visto mais como um juiz justo e implacável, que o apóstolo João, o evangelista João, consignou na primeira das suas 3 epístolas que compõem as Escrituras Sagradas, no capítulo 4, mais precisamente no verso 16, que foi através de Jesus que nós conhecemos o amor de Deus pelos seus filhos e aprendemos a confiar nesse amor, diz João. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Paulo, apóstolo dos gentios, na mesma linha, já havia dito aos atenienses, a partir do Areópago, como a gente vê nos relatos do livro de Lucas, o livro de Atos, capítulo 17, dizendo que em Deus vivemos, nele nos movemos e existimos. E na sua epístola aos Romanos, Paulo vai dizer então que nada, nem nós mesmos, nem nenhuma outra criatura, nem o presente, nem o porvir, nada nos pode separar do amor de Deus. A ideia é mais ou menos a seguinte: se em Deus vivemos, nele nos movemos e existimos, e Deus é amor, nada nos pode separar, logicamente, desse amor. Estamos todos mergulhados no amor de Deus, aonde quer que estejamos, em quaisquer dos momentos de nossa existência. Nada nos pode separar desse amor. E a doutrina espírita, na condição de cristianismo redivivo, de consolador prometido, naturalmente não vai discrepar desse entendimento dos primórdios do cristianismo.
Kardec, na questão 963 do Livro dos Espíritos, já no quarto final do livro, na parte que trata das esperanças e consolações, vai perguntar para os espíritos se Deus se ocupa pessoalmente de cada um de nós. E complementa o codificador: não é ele demasiado grande, nós infinitamente pequenos, ínfimos, para que ele se ocupe pessoalmente de cada uma de suas criaturas? A ideia era o Senhor do universo, porque Deus é o Deus do universo, não é o Deus do planeta Terra, o universo que tem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas. Será que ele se ocupa de cada um de nós pessoalmente? Os espíritos vão responder e asseverar a Kardec que nada nem ninguém é pequeno demais para o amor de Deus, para a misericórdia divina, que ele se ocupa de cada uma de suas criaturas. E 40 questões depois, na questão 1003, eles vão dizer assim, que todas as leis da natureza dão testemunho dessa solicitude, desse amor que Deus guarda por nós, os seus filhos. E é aqui que entra o ponto nevrálgico daquilo que nós trouxemos para conversar com vocês na noite de hoje. Toda essa retórica teórica que nos fala a respeito de um Deus Pai, de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus tomado de amor e de misericórdia para conosco, os seus filhos, toda essa retórica teórica precisa ser de alguma forma compatibilizada com a nossa realidade pessoal, fria e concreta. Na verdade, nem sempre nós conseguimos perceber, ao primeiro olhar, como um Deus Pai de amor e bondade permita que certas coisas aconteçam na nossa vida. Por que coisas boas, por que coisas ruins aparentemente acontecem às pessoas boas? Como fazer a conciliação desse ideal teórico de um Deus de amor com a realidade dura, fria e às vezes adversa da nossa existência terrena? Porque nem sempre vivemos uma vida tranquila ou isenta de problemas. Aliás, Jesus assegurava aos discípulos, em João 16:33, que nesse mundo passaríamos por tribulações, por aflições, por sofrimentos. Como conciliar essas tribulações, essas aflições, esses sofrimentos com essa retórica de um Deus Pai de amor e bondade? Felizmente para nós espíritas, a doutrina espírita recupera a única chave capaz de conciliar essas proposições aparentemente incompatíveis. E essa chave atende pelo nome de reencarnação. Ocorre que o edifício teórico da reencarnação, na doutrina espírita, está sustentado em dois pilares distintos. Ambos estão colocados no capítulo 4 do livro, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências. Na questão 166, estabelece-se o primeiro pilar. Kardec pergunta: como faz para acabar de depurar-se o espírito que não conseguiu lograr todo o seu processo evolutivo numa existência? Os espíritos respondem, grosso modo, tomando a prova de uma nova existência, de um novo corpo, mergulhando novamente na carne. Este é o pilar evolucionista da reencarnação. E o segundo pilar está 5 questões adiante, na 171, quando Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E eles dizem, na justiça divina e na revelação. Quinta-feira anterior, em que eu estive aqui, eu falei nesta casa a respeito da justiça divina. Hoje eu quero falar um pouco acerca desse pilar evolucionista da reencarnação. Naturalmente, se voltar aqui numa próxima terça-feira, falarei então a respeito de reencarnação e justiça divina.
Mas antes de passar ou repassar com vocês um pouco do arcabouço teórico da reencarnação conforme a doutrina espírita se nos apresenta, e na verdade não é uma ideia nova, mas é uma ideia original, porque a reencarnação era entendida de uma forma diferente na antiguidade, e a doutrina espírita tem as suas especificidades, a sua maneira de entender a reencarnação enquanto lei divina. Antes de repassar o arcabouço teórico, eu queria fazer para vocês uma pergunta reflexiva. Se você, no passado, meu amigo, minha amiga, identifica alguma situação da sua vida que, se fosse hoje, você faria de uma maneira diferente. Se tem alguma situação grande ou pequena do seu passado, a pergunta é essa, de algo que você tenha feito e que, se fosse hoje, você não faria ou faria diferente, ou de algo que você não tenha feito e que, se fosse hoje, você faria? Essa é uma pergunta mais ou menos ao estilo daquela de Jesus para os candidatos a apedrejadores de Maria, da mulher adúltera, não Maria. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E como todos nós tínhamos pecados, ou todos aqueles, né, foram todos saindo. Na verdade, todos nós, possivelmente, dos mais velhos para os mais novos, temos algo de que nos arrependemos no nosso passado. Ou algo que, se nos fosse dado uma segunda oportunidade, nós faríamos diferente. Eu sei que quando eu faço essa pergunta, de alguma maneira, eu estou sendo injusto conosco mesmo. Porque, na verdade, olhando agora em retrospectiva para o passado, eu já sei no que deu aquela situação, que na época eu não sabia exatamente naquilo que iria dar. A maioria de nós age tentando acertar, mas nós só vamos ver realmente os resultados das nossas ações no desenrolar do tempo. Então é provável que você, tanto quanto eu, que tenho pelo menos uma meia dúzia de coisas que gostaria de ter feito diferente no meu passado, talvez nós tenhamos situações que, se nos fosse dado uma segunda oportunidade, hoje, adquirida a experiência daquela ação e daquela reação que lhe foi subsequente, nós hoje faríamos diferente. De tal maneira que talvez a melhor pergunta nem seja essa, se você tem alguma coisa no seu passado do qual se arrependa. Mas a melhor pergunta talvez seja, será que é possível acertarmos sempre? Será que é possível acertarmos em todas as condições? E não é difícil de procurarmos exemplos, por exemplo, teológicos ou bíblicos, a respeito de segundas oportunidades. Para você ver, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que isso não é privilégio nosso, da nossa humanidade atual. Pedro precisou de uma segunda oportunidade. Vocês hão de se lembrar o episódio famosíssimo da negação de Pedro. Está relatado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas narram o episódio. Grosso modo, está lá pegando a narrativa de Mateus, no capítulo 27. Jesus adverte o apóstolo Galileu, que ainda, naquela que ficou conhecida como a última ceia, a Santa Ceia, o último momento de privacidade que Jesus estava tendo com seu colégio apostólico, antes do desenrolar dos acontecimentos que iam terminar na cruz. Jesus, então, estava passando algumas orientações, preparando os espíritos, e assevera para Pedro que, naquela mesma madrugada, ele, Pedro, iria negá-lo por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Pedro, naquele seu espírito determinado, né, apaixonado por Jesus, assevera que não, mestre, por ti dar-te-ei minha própria vida, diz ele. E, no entanto, naquela mesma noite, Judas entrega Jesus
aos judeus, e naquela mesma noite o levam para o Sinédrio, onde ele é julgado naquela mesma madrugada, e Pedro, acompanhando tudo à distância, é reconhecido em 3 oportunidades como sendo um daqueles que acompanhavam a comitiva de Jesus, e nega, simplesmente nega, a última delas com requintes de crueldade, praguejando contra quem o acusava. Não conheço esse homem. E nesse momento o galo canta. E nesse momento em que o galo canta, João fala, Pedro lembra-se da advertência de Jesus e chora amargamente. Pedro, de maneira alguma, precisaria de defensores ou da nossa defesa, mas eu posso aventar que Pedro estivesse pensando nas providências que ele fosse tomar a partir do dia seguinte para livrar o amigo daquela situação, e não que estivesse necessariamente acovardado. Ocorre que os acontecimentos da vida se precipitaram sobre Pedro. Numa mesma madrugada, Jesus foi preso, julgado, condenado, na manhã seguinte levado à presença de César para que referendasse a sentença capital, que somente Roma poderia referendar. E naquela mesma tarde, o mestre estava morto e Pedro amargurado. Pedro guarda uma profunda mágoa no coração a partir daquele episódio. E nós vamos perceber essa mágoa na entrelinha dos relatos dos evangelistas. Por exemplo, quando Madalena descobre, vai no domingo subsequente em busca do túmulo do Rabi e não o encontra lá, ao contrário, encontra o ressurrecto, ectoplasmado, vivo, fala com ele e volta para dar notícia aos apóstolos, Pedro sai em desabalada, Pedro que já era avançado em idade, sai em desabalada carreira em busca do mestre e não o encontra. João, que era mais rápido, chegou primeiro. Depois o mestre apresenta-se para todos os discípulos na casa, na sala de Pedro. Mas não foi ainda aí que Pedro conseguiu extravasar o seu coração. No capítulo 21, o último capítulo do livro de João, do Evangelho segundo João, nós vamos encontrar aquela passagem que ficou conhecida como a segunda pesca milagrosa pela teologia tradicional. João narra, então, que Pedro, ele, o seu irmão Tiago e mais alguns apóstolos tinham ido pescar no mar de Tiberíades, que era o mesmo mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Na verdade, o mar da Galileia, o lago de Genezaré era uma coisa só, era um rio imenso, pelas suas dimensões e pela sua atividade pesqueira, recebia o nome de mar. E ao voltarem pela manhã de mais uma pescaria infrutífera, Jesus estava na praia os esperando, mas eles não o reconheceram, diz a narrativa de João. E pede aos amigos se eles tinham ali alimento, um peixe, para que ele saciasse a fome, ao que é informado pelos apóstolos ainda embarcados que a pescaria havia sido infrutífera, que eles não haviam pescado nada naquela noite. Ao que Jesus então ordena novamente, pois lancem a rede do lado direito. E assim o fizeram. E começaram a recolher 153 peixes grandes, conta João e atesta no seu evangelho. E quando eles estavam recolhendo a colheita, João tem um insight, tem uma luz, vira-se para Pedro e fala, mas é o mestre. Pedro, então, afoito, mergulha no mar e cobre a nado os 90 metros de distância que separava o barco, a embarcação da praia, enquanto os outros ficam recolhendo os peixes, recolhendo a rede e trazendo os barcos para a terra firme. O que eles conversaram naquele intervalo em que Pedro chegou e João ficou
recolhendo 153 peixes grandes, nós não sabemos. Não está relatado nas Escrituras Sagradas, mas eu suponho que Pedro pode ter tido a oportunidade tão desejada de aliviar o seu coração, de pedir desculpas ao Senhor e de reafirmar a sua fidelidade e o seu amor a Jesus. E eu digo isso porque quando João retoma a narrativa, ele diz assim: quando chegamos à praia, Jesus já havia providenciado uma fogueira, um pouco de pão, já estavam ali esperando o peixe para ser assado, e depois do jejum de João, Jesus vira-se para Pedro e pergunta-lhe: Pedro, tu me amas mais do que eles? Olha só que interessante, é mais uma pergunta reflexiva, não é? Jesus faz referência a um amor possivelmente imenso, que Pedro houvera-lhe novamente conferido, jurado, prometido. Porque a resposta que seria a mais adequada por parte de Pedro a essa indagação era: mas Senhor, eu não sei quanto eles lhe amam. Mas não, Pedro assevera: sim, mestre, eu te amo, tu sabes disso. E Jesus repete a pergunta por 3 vezes. E Pedro reafirma o seu afeto, o seu amor pelo amigo. E aí, então, depois, Jesus chama Pedro: então, apacenta minhas ovelhas, vem e me segue. E Pedro, como a história registra, como a história da cristandade registra, aquele mesmo Pedro que não estava pronto 3 dias antes para dar o seu testemunho de amor e de fidelidade a Jesus, teve uma segunda oportunidade e foi e seguiu por toda a vida. Se buscarmos nos evangelhos a história de Judas, veremos que ela não discrepa na essencialidade a história de Pedro. É, na essência, o mesmo episódio de alguém que erra. Judas Iscariotes, Judas de Queriotes, a cidade, por isso era conhecido como Judas Iscariotes, resolve entregar o amigo em troco não das moedas, mas do domínio do poder político, tentando precipitar o advento daquele reino dos céus, aquele reino de Deus, que eles mesmos, os mais próximos discípulos de Jesus, não tinham ainda conseguido compreender na sua essência o que era. Na verdade, somente depois que Jesus ressurge da morte, é que vão entender a perfeição daquilo que se tratava. Judas se arrepende, tanto quanto Pedro. Tanto quanto Pedro se arrependeu. Judas se amargurou tanto quanto Pedro. Buscou os amigos, os companheiros e não encontrou guarida, e desesperado, ele cometeu aquilo que é um dos atos mais doídos, mais equivocados que um espírito pode cometer, atentar contra a própria existência. Judas teve uma segunda oportunidade? Evidentemente que sim. A doutrina espírita, a literatura mediúnica espírita vai nos contar em diversas passagens. Maria Dolores começa falando do resgate de Judas, numa poesia belíssima intitulada Amor e Perdão, em que Jesus vai em busca do amigo enlouquecido e depois manda-lhe a mãe para preparar-lhe uma nova existência. E 1500 anos depois, 15 séculos depois, eis que Judas já estava redimido, conforme nos dá notícia o espírito de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo. Não vamos entrar em detalhes para não estourarmos o tempo disponível, mas são crônicas da literatura espírita que nos contam um pouco da realidade espiritual dos fatos, do desenrolar dos fatos.
Mas a verdade é que a reencarnação entra exatamente nesse contexto de segundas oportunidades. Encarnar significa o óbvio, o espírito, o ser inteligente da criação, tomar um corpo e viver uma experiência terrena. Reencarnar é a possibilidade que ele tem de fazer isso outras vezes, tantas quantas forem necessárias. Tantas quantas ele necessitar para aprimorar-se, desenvolver-se e redimir-se perante eventuais equívocos que tenha cometido. A reencarnação na doutrina espírita pressupõe sempre uma linha evolutiva ascensional. Aquilo que não fazemos ou não fizemos num dia, não pudemos fazer, não estávamos preparados, numa segunda oportunidade, nós poderemos realizar. A ideia que a mim mais apraz para entender o processo reencarnatório na sua linha evolutiva, não é o de degraus que vamos subindo, escalando passo a passo, mas o da evolução em espiral. Quer dizer, você repetindo as experiências ciclicamente, né? E a cada nova oportunidade, vivendo de uma maneira diferente com as experiências conquistadas anteriormente, com o fruto já presente das experiências que você viveu. A questão 115 do Livro dos Espíritos nos fala que todos nós fomos criados de uma mesma maneira. Todos temos o mesmo ponto de partida e todos temos o mesmo ponto de chegada. Porém, o processo, a caminhada individual, uns chegarão mais rápidos, outros mais devagar, mas todos nós chegaremos, desenvolvendo aquilo que Emmanuel chama de duas asas da elevação, que nos levarão fatalmente ao tal reino dos céus. A asa da sabedoria, de um lado, que é mais do que o conhecimento, engloba o conhecimento, mas não se limita a ele. Na verdade, a sabedoria é o conhecimento aplicado. E a asa do amor. São as duas asas que o espírito humano precisa desenvolver. Allan Kardec faz uma fábula interessantíssima a respeito do entendimento da reencarnação, do processo evolutivo da reencarnação, e, no entanto, não está registrada nas obras básicas da codificação, em nenhum dos 5 livros que compõem o chamado Pentateuco espírita, à semelhança do Pentateuco judaico ou da Torá. Mas está registrado naquele livro que é considerado uma homenagem aos escritos do codificador e publicado sob o título de Obras Póstumas, naturalmente após a morte do codificador, em 31 de março de 1869. Consta também da Revista Espírita de julho de 69. E nesse livro, é uma história que Kardec escreveu de próprio punho, mas não a publicou em vida. Existe uma crônica, eu chamo de uma história, uma fábula que Kardec faz a respeito da reencarnação, que, ao meu juízo, contém todos os elementos teóricos necessários para a gente compreender o processo reencarnatório associado ao progresso, à evolução. Ele deu o curioso título de A Estrada da Vida. Isso muitos séculos antes de Tonico e Tinoco, Milionários é Rico. Milionários é Rico, que fizeram uma música com esse mesmo título, A Estrada da Vida. Kardec fala assim, imagine-se você como um viajante, caminhando com o seu veículo por uma estrada limpa, asfaltada, clara, bem sinalizada, tranquila. Ocorre que essa estrada vai terminar de frente a uma floresta.
Você olha essa floresta, tenta contorná-la com seu veículo, mas não consegue, não há meio de você contornar. A única hipótese que você encontra é deixar ali o seu veículo, descer do seu carro e embrenhar-se a pé naquela floresta para ver o que tem do lado de lá. Depois de relutar algum tempo, e a bem da verdade eu estou contando a história com as minhas palavras, mas você pode checá-la lá no livro Obras Póstumas. E você vai encontrá-la mais ou menos nesses termos. Você resolve, então, deixar o seu veículo ali e embrenha-se na mata. Só que ali as facilidades acabaram. Aquilo que era sol, que era luz, está abafado pela copa das árvores, pelo emaranhado de árvores. E ali você passa a enfrentar algumas dificuldades. Você tem que vencer os penhascos, os pedregulhos, as armadilhas. Você luta muito para sobreviver, para ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto. E depois de lutas acerbas, de muito sofrimento, você sai, consegue finalmente vislumbrar a saída daquela floresta e sai de lá consideravelmente machucado e arranhado. Mas, para surpresa sua, você recobra, ao fim daquela jornada, aquela mesma estrada pela qual você vinha. E o seu veículo está ali te esperando. E você entra, então, nele novamente, aliviado, passa a seguir novamente a sua jornada naquela estrada ensolarada e tranquila. Está um tanto machucado, cicatrizado, está tentando, então, curar as feridas daquela travessia, quando o seu veículo se depara com uma segunda floresta. Novamente o mesmo drama. Você tenta contornar a floresta e não consegue. Você sabe que para trás só tem a floresta que você já ultrapassou, então você não vai voltar. Você novamente enche-se de coragem e mergulha novamente nessa segunda floresta. E dessa vez, você novamente encontra as dificuldades, mas pela experiência da floresta anterior, você já sai dela menos machucado, menos arranhado, menos ferido, já sai mais inteiro. E ao sair, recobra o seu veículo e prossegue na sua jornada. E essa jornada, esse veículo vai te levar a uma terceira floresta. E novamente, depois de muito relutar, você adentra por essa terceira floresta. E nessa terceira floresta, diz Kardec, você já está apto a compreender que você não está fazendo essa travessia sozinho. Outras pessoas estão caminhando ao seu lado. E você encontra até um lenhador. É Kardec quem usa a figura do lenhador. Ao meu sentir, se eu falasse carpinteiro, a metáfora ia ser óbvia demais, né? Um lenhador que lhe dá conselhos e fala o seguinte: não vai por esse caminho aí não, meu filho. Esse caminho vai te levar num precipício. Mas você, munido do seu instinto, da sua capacidade de julgar, você resolve seguir o caminho que lhe dá na telha. E você vai dar com os burros na água, vai cair no precipício, vai se machucar, vai se ferir, vai se levantar, vai sair dessa terceira floresta, e quando estiver atravessando a quarta, então você já estará habilitado a ouvir melhor os conselhos dos amigos. Você já vai, então, prestar mais atenção naquilo que te falam. E assim você vai de floresta em floresta, até que, digamos, na 10ª, a estrada termina, a jornada termina, não naquela estrada que você já conhece, mas em cima de uma montanha muito alta, da qual você consegue vislumbrar todas as florestas pelas quais você atravessou. E você olhando as florestas de cima, você olha para baixo e vê, nossa, olha como elas são pequenas. Como elas são insignificantes, e como eu me afligia quando eu estava embrenhado nelas. E olha lá, você vê as pessoas, aquelas pessoas seguindo os caminhos. Eu sei que aquele caminho não vai dar em bom resultado. Nossa, quantas armadilhas eu poderia ter evitado, quantos sofrimentos eu poderia ter evitado se eu dispusesse a ouvir melhor os conselhos daquele lenhador que eu encontrei na terceira floresta. E é então que você olha para frente e vê que a sua estrada não terminou. Só que ela não segue mais agora em linha reta, ela segue luz acima, num caminho indefinido que você ainda não conhece. E enquanto você está olhando para cima, eis que um velho se aproxima de você. Isso tudo está na história do Kardec, viu? Não sou eu que estou inventando tudo, não.
está lá em Obras Póstumas. Eis que um velho se aproxima de você e fala: meu filho, olha só, olha as florestas lá embaixo e veja os viajantes que estão por ela atravessando. Você agora tem dois caminhos, você pode fazer uma opção. Você pode seguir essa sua jornada, luz acima, nessa jornada que vai lhe trazer, descortinar caminhos novos que você nem ainda imagina quais sejam, ou você pode voltar lá e ajudar os seus irmãos em humanidade em fazer aquela travessia. O que é que você escolhe? Vai para cima ou volta lá nas florestas para as quais você já passou, para ajudar a trazer os homens para aqui onde nós nos encontramos? E você diz: volto, meu velho, volto de bom grado, mas antes permita-me uma pergunta. Não dá não para a gente construir um atalho lá da primeira floresta até essa aqui onde nós estamos agora? Até o alto desse morro? Por que nós temos que passar? Será que aquelas pessoas têm que passar por todas aquelas agruras, todos aqueles sofrimentos, sofrerem todas aquelas quedas? Aí o velho olhará para você, sorrirá com todo o seu amor e dirá: meu filho, mas veja bem, veja o que você era, a experiência que você tinha quando você iniciou a sua travessia na primeira floresta, e veja aquilo, o conhecimento que você tem agora e a sabedoria que você acumulou. Se nós fizéssemos um atalho direto a esse ponto, você não seria mais do que um principiante, você não teria vivido aquelas experiências, você não saberia hoje o que você sabe. E se você reparar bem, diz ele, há uma maneira muito clara de você encurtar essa jornada. Nem todos caem nos mesmos buracos, nem todos caem nos mesmos atalhos. Alguns ouvem os conselhos bem antes de você, outros ouvem a voz da própria consciência. E repare bem, à medida em que você ia resolvendo os seus problemas e avançando em conhecimento, em sabedoria, você ia também melhorando o entorno, você ia melhorando a floresta. Eu sei que a sua ação individualmente é pouca coisa, mas se somarmos a ação de todos, nós veremos que há uma obra coletiva a ser feita na obra da criação. Termina Kardec oferecendo a explicação da metáfora, da história, da fábula. A estrada reta e tranquila, diz ele, é a jornada inicial do espírito, é a jornada do mundo espiritual, na qual se é mais ou menos feliz. As florestas sucessivas são as diversas encarnações às quais nós passamos. Os viajantes somos nós mesmos, que coincidentemente estamos aqui embrenhados numa dessas incontáveis florestas da nossa existência. E os lenhadores, os conselheiros, são os anjos guardiões, são os enviados do Senhor, são os missionários que nos apontam os caminhos. Eis o processo reencarnatório, enquanto lei divina sintetizado por Allan Kardec. Meus amigos, só para encerrar, Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, em que ele fala o seguinte para nós: a vida nos dá 365 oportunidades no ano de renascimento. Cada dia é uma nova oportunidade para que a gente refaça ou faça diferente a experiência que nós fizemos hoje. Então ele nos deixa um convite e fala assim: renasce agora. Renasce agora. Você não precisa esperar a próxima encarnação. Se você já identificou no seu passado, como eu já identifiquei no meu, alguma coisa que você teria feito diferente ou deixaria de fazer, não espere a próxima oportunidade. Renasce agora, renasce amanhã, para que nós possamos encontrar um bom termo na nossa jornada evolutiva ao longo dessa floresta que estamos presentemente atravessando. Meus queridos, ainda há muita coisa a falar acerca de reencarnação,
preciso falar de reencarnação e justiça divina, preciso falar de planejamento reencarnatório, como me lembrou o amigo Paulo, que estava aqui numa quinta-feira, mas isso tudo fica para uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe a caminhada e a jornada terrena.